mais uma vez dentro de mim. Dentro de mim há um fogo que não tem fim e um amor por ti que como amor de forte. Declare isso. Ouve o nosso anseio, ó Deus. Queremos junto a ti estar, ó Senhor. Perto estás, e tua presença nos envolve. Queremos tua face ver, ó, vem nos buscar. O Espírito e a noiva clamam a ti, nós clamamos a ti, vem logo. Queremos ouvir a tua voz e ver, e contigo sempre estar, vem logo. Sopra sobre o seu povo, Senhor. Sopra em nós até que venhas. Dentro de mim há um fogo que não tem fim e um amor por ti que como amor te forte. Ouve-nos, Senhor, ouve-nos, ouve o nosso anseio, ó Deus. Queremos junto a ti estar, ó Senhor. Perto estás e tua presença nos envolve. Queremos tua face ver, ó, vem nos buscar. O Espírito e a noiva clamam a ti, nós clamamos a ti, vem logo. Queremos ouvir a tua face ver, e o Espírito está. O Espírito e a noiva clamam a ti, nós clamamos a ti, vem logo. Queremos ouvir a tua face ver, e contigo sempre estar, vem logo. Sopra em nós, até que venhas. Prazer estar aqui compartilhando um pouco daquilo que é do Senhor para as nossas vidas, né? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, por este grupo que é a Igreja de Cristo que se reúne nesse lugar. Nós queremos abençoar cada coração, cada vida, cada família aqui representada. Senhor, nós declaramos a bênção de Deus na vida de cada um deles. Oramos que os teus anjos estejam não só visitando, mas andando, acompanhando, indo, Senhor, em cada lar, abençoando cada vida, em nome de Jesus. E eu oro por essa palavra para que ela possa penetrar nosso coração, penetrar nas nossas mentes e emoções, para que possamos guardar a tua palavra, como diz ali em Salmos, em nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor. E oramos para que ela possa ser frutífera na vida de cada um deles, em nome de Jesus,
Amém. E eu creio que vai ser realmente algo tremendo na sua vida. Nós vamos falar sobre santidade. Amém? Amém. Quantos santos nós temos aqui? Opa, tem poucos. Vamos ver, quantos santos aí? Levanta a mão. Vamos profetizar sobre sua vida, né? Você não precisa ser canonizado para ser um santo, tá, gente? Você pode ser santo em vida, né? Não precisa ser canonizado, não. A santidade, ela designa quem Deus é. Deus é santo. E nós vamos falar sobre a santidade de Deus, sobre o poder dele e também sobre o seu caráter. Deus é totalmente bom e não há nele nenhum mal. E dessa forma, a santidade de Deus, ela está relacionada com a sua pureza, com o seu ser, com a sua natureza, com a sua vontade e suas atitudes. Deus é coerente. E você pode dizer assim, mas espera aí, pastor, se Deus é tão santo, por que Ele permite o mal? Quantos de vocês já se questionaram sobre isso? Se Deus é santo, por que Deus permite o mal? Por que as coisas más acontecem? Essa semana não, antes de ontem, nós perdemos 11 missionários, pastor, lá na Etiópia. E aí você pode dizer, mas Deus é mau. Não, Deus não é mau. Mas a terra que nós vivemos, ela está sujeita, não a Deus, mas aquele que a sujeitou. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Jaz significa que alguma coisa está morta no maligno. Isso é jaz. Aqui jaz alguém. Ou seja, os restos mortais de alguém estão ali. Então nós vivemos numa terra que é o resto mortal daquilo que Deus fez. Deus fez algo bom, tremendo, maravilhoso. E deu ao homem, entregou o homem. E o homem entregou ao mal. Por isso que Jesus veio para nos resgatar, para nos trazer de novo a Deus e estabelecer em nós o bem, que é bom, que é a santidade de Deus. Amém? Mas a gente vai percorrer esse caminho hoje. Santidade é o principal atributo de Deus. É uma qualidade para ser desenvolvida por quem segue a Deus. Deus é santo. E você pode estar se perguntando, mas espera aí, pastor, tem um problema em tudo isso. Nós somos pecadores. Quantos pensam assim? Somos pecadores. Realmente somos. Porém, é possível ser santo. Repita isso comigo. Eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto de fazer isso. Repita comigo. É possível ser santo. Deus, Ele te deu toda a capacidade para ser santo. E é por isso que Deus colocou uma árvore no meio do jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque era necessário fazer uma escolha. O homem que Deus colocou para gerir esse jardim, tinha que fazer uma escolha. Ele tinha um trabalho, que era gerir aquele jardim. Mas ele tinha que fazer uma escolha. E essa escolha, Deus também propõe para quem o segue. Amém? É uma escolha que nós temos que fazer, e essa escolha, ela não é só quando você recebeu Jesus como teu Salvador. Essa escolha é uma escolha que você tem que fazer todos os dias. É todos os dias que alguém quer tirar você da santidade que Deus te capacitou. E as pessoas muitas vezes que querem nos tirar da santidade não são pessoas más. Às vezes são as pessoas que nós mais amamos. Mas muitas vezes elas são um artifício para nos tirar do caminho da santidade. É possível isso? Quantos de vocês já viveram isso? Ou vivem? E às vezes
pode acontecer até sem querer, já viu isso, né? Quantos assistiram Chaves sem querer, querendo, né? Sem querer você dá uma palavra ruim para o teu esposo, ou dá uma palavra ruim para a sua esposa. Hoje foi até engraçado uma coisa que aconteceu lá em casa. Eu fui tomar café da tarde e capturei uma panela de carne que tinha lá, botei no meu pão, e aí aquilo chegou. Você pegou e tal. Eu disse, calma. Não fique nervosa. É que eu peguei essa porque tem aquela e tem a outra. Então essa daqui eu posso usar. Aí depois, né, arrumei, meu pãozinho estava comendo. Daí ele disse assim, não, mas pode pegar agora. Eu digo, não, você já chegou brigando. Ela, me perdoa. A gente briga por cada bobeira, né? Eu digo, umas besteirinhas, umas coisas que não precisa brigar. Ela tinha intenção de me fazer pecar? Não. Eu pequei? Também não. Mas você tem que fazer uma escolha pequena, pequenininha, de não responder no mesmo tom de voz. Não ser ríspido, não ter o mesmo espírito. Não ser tão crítico, né? Deus, ele tem um atributo, e esse atributo da santidade, ele quer imprimir em nós. E o que significa santidade? Significa cortar, separar. A santidade é um corte, uma separação de algo impuro. O que é consagrado, o que é puro. Se você é santo, você é consagrado para Deus. Se você não o é, você não está consagrado a Deus. Pastor, mas eu tenho certas dificuldades. Mas deixa eu te falar uma coisa, é possível viver em santidade dentro do entendimento e da luz que você tem. Amém? Não é algo que eu não preciso viver a santidade do pastor Alcimir, porque esse cara é santo. Eu não preciso viver a santidade dele. Eu estou vendo, está brilhando inclusive. A auréola dele está brilhando ali, gente, vocês não têm noção. Mas eu posso sim viver a santidade dentro daquilo que eu conheço de Deus, a palavra de Deus. E isso é estar em santidade. É dentro daquilo que eu já venci. Tem áreas na tua vida que o inimigo não vai nem se preocupar em te tentar, porque você não tem nada mais com aquela área que já foi um problema na sua vida. Eu conheço pessoas que fumaram a vida toda, mas elas conheceram Jesus. E hoje, se o diabo apresentar um cigarro para elas, vão rir na cara do diabo. Porque aquilo não é mais uma fraqueza. Ela já venceu, superou. Superou aquilo ali, não vai derrubar ela. E tem uma passagem muito interessante, que a Bíblia diz que é para a gente caçar as raposinhas. Porque são elas que botam fogo na vinha. Não são as grandes coisas, são as coisas pequenas. São as pequenas concessões que nós vamos fazendo que podem nos levar a perder a santidade. Não são as grandes. Deus é um Deus santo e Ele tem um caráter santo. E dentro do caráter de Deus, isso se refere àquele domínio que Deus tem. No Velho Testamento nós vamos encontrar essa santidade de Deus, muito mais permeado nas Escrituras, né? E a criação de Deus exerce a soberania, a majestade e o poder dele. E a santidade de Deus, praticamente você vai encontrar ela do começo ao fim da palavra. Mas no Velho Testamento é muito falado sobre a santidade de Deus. E o primeiro texto que fala sobre isso é o Salmo 47:8. Deus reina sobre os gentios, se assenta sobre o seu trono da sua santidade. Aqui diz que, na outra versão diz assim, Deus reina sobre todas as nações. O santo Deus do seu trono reina sobre todas as nações.
né? Aqui nós vamos ver que santidade emerge como um sinônimo para o Deus de Israel. Ezequiel 39:7 também vai falar da santidade de Deus. Assim farei ao meu povo Israel conhecer o meu santo nome. Nunca mais permitirei que os israelitas desonrem o meu nome diante de outras nações. Assim todo mundo saberá que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Olha que interessante, Deus ele diz assim: eu vou pegar esse povo, eu vou imprimir neles uma santidade tão grande, que todas as nações vão saber quem eu sou. E é interessante porque o povo de Israel, eles tinham Deus como o governador, o presidente do país, digamos assim, para você entender melhor. Deus é quem governava sobre Israel. Mas Israel começou a ver que os outros povos tinham reis. Então, o que eles fizeram? Eles queriam ter também um rei. E eles começaram a pedir um rei. E Deus disse assim: olha, o rei vai desviar vocês do meu caminho. Mas eles insistiram nesse caminho e Deus deu a eles um rei. E foi quando Deus deu um rei a Israel, que Israel começou a perverter o seu caminho. Porque da mesma forma que eles imitaram os outros povos com um rei, eles também imitaram os outros povos com os seus deuses. Começaram a servir outros deuses. Mas Israel, gente, foi tão castigado por Deus. Em Ezequiel 40, se não me engano, fala que Israel recebeu o dobro pelos seus pecados. Porque eles se desviaram de Deus a ponto de perderem a sua nação e serem escravos por 70 anos na Babilônia. Tudo porque eles não guardaram a santidade de Deus. Eles acharam que os deuses dos outros povos eram melhores do que Deus, porque eram deuses permissivos. O que é um Deus permissível? Você pode servir esse Deus e fazer tudo o que você quiser. Ele não exige que você seja santo. Ele não exige que você tenha uma moral elevada. Ele não exige que você não pratique o mal. Você pode até praticar o mal e servi-los, que está tudo certo. E o povo de Israel se desvia de Deus, mas Deus o traz novamente. E hoje é impossível você conhecer um israelita que tenha outra religião. Eles não têm nenhum outro Deus. Você pode achar um israelita que seja ateu, mas que crê em outro Deus, além de Deus de Israel, não tem. Você não vai encontrar. Por quê? Porque eles foram tremendamente tratados por Deus. Isaías 60:14 também vai falar o quê? Que os filhos das pessoas que maltrataram, exploraram os israelitas no passado, virão e se curvarão até o chão diante de vocês. Quem zombava vai beijar a sola dos seus pés. E eles vão dizer que Jerusalém é a cidade do Senhor, o glorioso monte do Santo de Israel. E é interessante aqui que você vai ver, Deus, ele não só trata com Israel, mas Deus trata com os inimigos de Israel. Deus diz assim: eu vou fazer algo tão grande, tão tremendo, que até os povos, agora eles não vão mais ser imitados por vocês, mas eles virão para adorar esse Deus e submeter a vocês. Interessante, né? Deus muda essa categoria para que eles possam conhecer o Santo de Israel. As Escrituras dão a Deus o título Santo. Isaías 57:15. Assim diz o alto e sublime que vive na eternidade. O nome, cujo nome é Santo,
num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse versículo aqui fala aonde Deus está, quem Deus é. E quando nós olhamos para essa santidade de Deus, a gente vai ver que Deus, ele resolveu o problema do pecado. É verdade, pastor? É bastante coisa. Aqui Deus está falando que Ele é aquela pessoa que vai vir para aquelas pessoas que estão abatidas, que estão desmotivadas, que estão passando por uma dificuldade. E Ele vem e dá novas forças, Ele anima, Ele dá coragem para viver. Uma das coisas que nós temos vivido nos últimos tempos é a assolação da desesperança ou da depressão. Nós vivemos um século da depressão. Hoje, a maioria das pessoas tem necessidade de ser tratado nas suas emoções. Por quê? Porque nós vivemos tempos de desilusões. Desilusões em todas as áreas da nossa vida. E Deus então precisa se revelar a nós e transformar a nossa vida para que a gente entenda que esse Deus Santo que habita nos céus também pode habitar conosco. Agora você tem noção da grandeza de Deus Criador que criou todas as coisas? E se você não crê na criação de Deus, a gente vai precisar conversar mais a fundo sobre esse assunto. Mas o Deus Criador, Ele também pode habitar com quem é quebrantado e humilde. O que é uma pessoa humilde? É aquela pessoa que diz assim: eu preciso de Deus para resolver o meu interior, os meus problemas interiores. Muitos problemas interiores nossos são resolvidos pela presença da santidade de Deus em nós. Quando Deus vem e Ele tira então áreas de pecado da nossa vida, você também é curado destas áreas que trazem desesperança, desilusão, medo, tristeza, depressão. Mas você precisa de uma revelação da santidade de Deus na sua vida. Em Jó 6,10 diz assim: assim mesmo, sofrendo e morrendo, eu ainda teria um consolo. Estou inocente diante do santo Deus, pois não desobedeci sua palavra. Quando Jó passa por todas aquelas provações, e ele fala sobre isso aqui, Jó está falando justamente que ele, diante da santidade de Deus, na sua vida estava em santidade. E mesmo ele estando em santidade, ele passou por uma batalha espiritual. A pior coisa da batalha espiritual é você estar envolvido nela sem saber que você está nela. E foi o caso de Jó. Ele estava envolvido numa batalha espiritual que ele não sabia o que estava acontecendo. Porque a batalha não acontecia no mundo terreno, aconteceu no mundo espiritual. Só que Jó estava envolvido nela. Jó estava lá com um testemunho vivo diante de Deus, que é sim possível uma pessoa viver em santidade. E Jó era esse homem. E ele passou por isso, por quê? Porque ele foi provado por Deus. É óbvio que Deus não o desamparou e o restaurou, mas ele teve que passar por essa prova. A santidade é como se você estivesse na escola. Quando chega no final do ano, você passa por uma prova. E se você reprova, você vai ter que fazer de novo. E muitas vezes na nossa vida nós estamos sendo reprovados em algumas áreas. Mas Deus quer nos dar vitória. A ideia de Deus é que nós sejamos vitoriosos. E é por isso que nós estamos falando sobre santidade, porque tem áreas da nossa vida
que Deus vai precisar lapidar e trabalhar. Tudo que é corrompido, tudo que é mal está separado de Deus. Jó também fala que no final, né? Deus é um Deus justo. Interessante que Jó passou por todas as provações, mas ele chega e diz assim: Deus é um Deus justo. E essa justiça tem a ver com a santidade que Deus imprimiu no caráter e no coração de Jó, quando ele passa por todas as provações. Salmo 99 fala da santidade e da majestade de Deus. O Senhor reina e o seu trono é sustentado pelos seus anjos e a terra será abalada por ele. Esse salmo fala justamente desse poder que Deus tem, mas fala da sua grande santidade. No versículo 2, o Senhor é o grande rei de Sião, ele é mais importante e poderoso que todos os reis das nações. Que as nações te louvem, porque tu és grande, poderoso e santo. Tu és o rei poderoso que ama a justiça, espalhas o direito, a honestidade e a verdade por todo Israel. Proclamem a grandeza do nosso Deus, porque Ele é santo. Por isso devemos nós nos curvar até o chão diante dEle. Nós temos muitas vezes uma cultura de não honrarmos a Deus pelo que Ele é. Mas nós queremos muitas vezes honrar a Deus por aquilo que Ele faz para conosco. Eu quero honrar a Deus porque Ele me abençoa, porque Ele supre a minha necessidade, porque Ele me dá coisas, porque Ele me cura, porque Ele é o meu socorro. Mas não, nós temos que honrar a Deus por quem Ele é, independente do que Ele faz. E o Salmo 99 é um salmo que nos conclama, nos chama para que a gente chegue diante de Deus por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua santidade e pelo seu poder. Independente daquilo que Ele faz por nós. E foi exatamente isso que Jó entendeu. Independente do que Deus faz, Ele é. E essa é a razão que eu devo adorá-lo, louvá-lo e me dobrar a Ele, me submeter a Ele. Através de Moisés, Deus se revelou a Israel. E em Levítico 19:2 diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade descrita no Velho Testamento tem dois sentidos: exterior, ou seja, cerimonial, que é o culto, e interior, que é o moral e o espiritual. Eu não só presto culto à santidade de Deus, mas essa santidade de Deus também deve influenciar quem eu sou, a minha vida, o meu interior, o meu espiritual. Então, a santidade interior, ela não está no cerimonial, no culto que eu apresento. A santidade está na vida que eu vivo. Interiormente, a minha moral, os meus princípios, em consonância com a santidade de Deus. No Velho Testamento, nós encontramos, os 5 primeiros livros, um monte de ritual sobre a dedicação. O que é dedicação? São as pessoas santas. Quando Deus separava seus sacerdotes, levitas, os nazireus, tinham rituais. Eles eram separados por rituais bem característicos. Êxodo 29:1 fala sobre a consagração de Arão. E tem todo aqui descrito, né? Isso é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdote. Aí vem, toma um novilho, 2 carneiros, que não tenha nenhum defeito. Aqui está falando de a gente dar um jeitinho.
Eu tenho lá um carneiro que é o melhor carneiro meu, que tem mais carne, está cheio de lã. Mas eu tenho um carneiro que tem um defeito na pata, então eu vou dar o defeito na pata para o Senhor, porque esse daqui ele me dá mais lucro. Não era assim. Você não podia, tinha que ser sem mácula. O próximo versículo, Duda. Pão asmos, bolos asmos, amassados. Asmos significa sem fermento. Com azeite e cascorões asmos, são bolachas, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Tem que fazer tudo isso para uma consagração. Pegue também pães, coloca num cesto, e leva os novilhos e os 2 carneiros ao sacerdote. Assim eram feitos os votos diante de Deus, as consagrações. Em Números 6, de 1 a 21, fala sobre o nazireu, e ele tinha que não só era, não só uma consagração, mas ele tinha deveres a fazer. O nazireu não podia cortar o cabelo do nazireu não podia ver navalha durante a vida toda. Ele não poderia tomar vinho, não poderia comer uva nem suco de uva. Não era só vinho, era suco de uva também. E aqui nesse texto você vai ver que o povo judeu não é burro não, ele sabe diferenciar entre o vinho e suco de uva. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva, desde a antiguidade. Eu vejo um monte de gente falando assim, não, mas o vinho é uma coisa, suco de uva é outra, não. Suco de uva é uma coisa, uva é outra coisa e vinho é outra coisa. São coisas diferentes. E o nazireu, ele não podia tocar em nada que fosse impuro, nem numa pessoa morta. Então ele tinha uma série de restrições na vida dele, que ele não poderia fazer. Assim como o sacerdote tinha também. O sacerdote, se ele ficasse viúvo, ele não poderia se casar com qualquer mulher. Ele só poderia se casar com uma filha de sacerdote ou com uma viúva de outro sacerdote. Sabia disso? Terror, né, gente? Mas tinha o quê? Por que tudo isso? Por causa da santidade pessoal de cada sacerdote. O sacerdote não poderia viver de qualquer maneira, o nazireu não poderia viver de qualquer maneira, porque eles estavam sendo separados por Deus para um ministério. Os profetas separados para o ministério também tinham atribuições dadas por Deus para a sua vida, né? E aqui nós vamos, caminhando pelo Velho Testamento, a gente vai encontrar que Deus se manifesta na sua santidade, na vida de muitas pessoas. Na vida de Eliseu, por exemplo. Eliseu era um homem separado por Deus. Jeremias era um homem separado por Deus desde o ventre. Olha o que diz sobre Jeremias, em Jeremias 1:5. Eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento. Eu já havia separado e escolhido você para ser meu profeta e mensageiro às nações. Gente, antes de nascer, Deus pode fazer isso? Sim, porque Ele é Deus. Ele pode te separar. Você pode vir separado por Deus do ventre da sua mãe. Interessante isso, né? E essas pessoas separadas tinham o quê? Uma atribuição de Deus. E uma das atribuições mais sérias da vida deles é que eles deveriam viver em santidade. Homens e mulheres chamados por Deus, à imagem de Deus, para serem santos. Quando Deus fala com Moisés, e ele fala que o povo de Israel tinha que ser santo, foi algo interessante que aconteceu. Quando Deus se manifestou em Israel, gente, o povo de Israel ficou com medo de Deus. Medo, terror. Tem muita gente que canta no louvor, Senhor, quero ver a tua glória. Gente, se a glória de Deus vier, não fica um, meu irmão. Vai todo mundo para fora.
Pastor, então o que a gente sente quando a gente está no culto e a gente sente os tremelique e umas coceirinhas e uns arrepios? É a visita do Espírito Santo, mas não é o Pai. Quando o Pai vem, é diferente. Você já viu quando a mãe está na casa e os filhos estão na casa? É uma zoeira, é um esparrama para lá e para cá, e corre para lá e para cá. Aí o pai chega, para a bagunça. E ele às vezes não precisa falar nada. Pelo menos na minha casa era assim, né? Gente, nós éramos em 7. Pensa. Era um fuzuê dentro de casa. Mas quando meu pai chegava, era tudo anjo. Só faltava voar pela casa. Estava tudo quieto. Os meninos se acalmavam, cada um para o seu canto, né? Cada rato para o seu buraco. Nada de bagunça, porque o pai chegou. Eu tive em uma reunião que eu senti a presença do pai, e foi muito estranha, é sério. Não é confortável a presença de Deus. Porque a presença de Deus traz toda a santidade dele, e é como se você estivesse diante de um gigante espelho que dá para ver a alma. Dá medo. Eu entendo o povo de Israel. Dá muito medo. Quando a glória de Deus veio, eles falaram com Moisés, disse assim: Moisés, seguinte, você vai lá para o monte, você fala com Deus, traz o recado e a gente fica aqui. Não queremos Deus aqui no arraial, porque a gente está morrendo de medo desse negócio. Você e Deus lá, de boa, traz o recado, a gente obedece e ficamos assim. Por quê? Porque a presença da santidade de Deus confronta a nossa vida. Quando Deus está na nossa vida, a nossa vida é confrontada em andar nos princípios de Deus. Ela é confrontada a viver nessa santidade. Ela nos empurra para uma santidade. A primeira coisa que aconteceu no primeiro pecado que houve, o que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles pisaram na bola lá no jardim. O que eles fizeram? Eles não conversavam com Deus toda a tarde, gente. Não batiam papo com Deus toda a tarde? Batiam. Conversavam com Deus toda a tarde. Mas na primeira reunião, depois do pecado, eles não queriam encontrar com Deus mais. E eles fizeram o quê? Abaixo da mesa, abaixo da cama. Quantos de vocês, o pai chegou em casa e você, escafedeu para baixo da cama, para baixo da casa, fugiu, porque a mãe ia contar o que você aprontou, e o pai chegou e você, linha na pipa? A mesma coisa fez Adão e Eva. Quando Deus chegou, eles se esconderam e eles tentaram fazer uma roupinha de folha. E Deus olhou para eles e disse: ridículo isso. Vou resolver o problema de vocês. Como é que Deus resolveu o problema deles? Com sangue. Deus pega então uma ovelha, sacrifica essa ovelha, faz para eles roupas. Roupa para uma, roupa para outro. 2 ovelhas foram sacrificadas para que eles pudessem ser vestidos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero que você entenda que não adianta você fugir de Deus por causa dos seus pecados. Vamos fazer de novo? Repete comigo. Não adianta eu fugir de Deus por causa dos meus pecados. Deus não tem nenhum problema de vir conversar com você se você estiver em pecado. E não adianta você ir para debaixo da cama. Porque Deus não veio conversar com Adão para o condenar, mas para resolver. Resolver o problema da sua vergonha. Gente, toda vez que a gente pisa na bola, a gente vai sentir vergonha.
Não é verdade? A gente vai sentir vergonha e a gente vai precisar enfrentar a Deus. Deus fala para Moisés: esse povo precisa ser santo como eu sou santo. Jesus vem e fala a mesma coisa. Jesus diz assim: eu sou santo e vocês devem ser também. É interessante que Jesus, vamos vir para o Novo Testamento, ele ia no templo, mas ele não ia porque ele estava procurando uma santidade cerimonial, pelas obras. Jesus ia no templo para encontrar-se, para ter um encontro com Deus. Era isso que Jesus fazia, e encontrar com o seu povo. E muitas vezes, os líderes religiosos, eles viam Jesus atuando de forma contrária às tradições deles. Por exemplo, os discípulos de Jesus estavam comendo com a mão suja. Eu não sei se você já viu um mecânico comendo. Eu trabalhava numa mecânica, a gente comia mais graxa do que comida, né? Porque a mão estava cheia de graxa. Não tinha como limpar aquilo, ia com graxa tudo, o pão mesmo. Mas nem aí. E os discípulos de Jesus comiam com a mão suja, então eles vinham confrontar Jesus sobre isso. E Jesus, ele tem uma resposta bem drástica com relação a essas pessoas. Ele diz assim: o problema de vocês não está do lado de fora das tradições, mas está com relação às suas questões interiores. Jesus, ele enfatiza a dimensão da santidade, não na parte externa. Eu posso fazer um monte de cerimonial, eu posso fazer muito louvor, eu posso vir, me ajoelhar, rolar no chão, mas não é isso que vai dizer o quanto você é santo. Essas coisas não vão testemunhar para Deus o quanto você é santo. A questão nossa é o quanto você é conhecido nos céus. Deus te conhece como você é, a sua essência. Quem eu sou é conhecido por Deus. Não adianta você deixar as vasilhas limpas, as mãos limpas, mas o coração não está limpo. Jesus respondeu a esses homens assim, nessa tradução linguagem de hoje: seus fingidos, em outras palavras, hipócritas. Marcos 7:6. O profeta Isaías escreveu muito sobre vocês. Este povo fala de maneira agradável a respeito do Senhor, mas não tem amor algum por Ele. A adoração dessa gente é uma farsa, porque o que ensinam são os mandamentos feitos por eles. Mandamento de homens. Os seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. E quando Jesus ele dá essa resposta para eles, diz assim: assim vocês quebraram a lei de Deus para proteger a sua tradição feita por homens. Isto é apenas um exemplo, há muitos outros. A alma de vocês não é prejudicada pelo que vocês comem, mas sim pelo que vocês pensam e dizem. Essa foi o confronto de Jesus com a religiosidade. Você pode viver na igreja. E olha, gente, ao longo de muitos anos trabalhando com gente, na área do aconselhamento, a gente vê muito isso. Muito demais. Pessoas que chegam a nós totalmente destruídas e feridas por pessoas que estavam o tempo todo dentro da igreja. E por estarem muito tempo dentro da igreja, feriam aqueles que eles deveriam cuidar. Não é aqui que é para você ser santo. Amém?
só escutei 2, amém. E bem baixinho. Não é aqui que você deve ser santo. É lá fora. É lá que a sua vida de santidade vai refletir Deus. E as pessoas vão ver Deus em você. Tinha uma época que eu era tão santo, mas tão santo, gente. E os meus colegas de serviço, quando estavam contando piada, eu chegava, eles paravam de contar piada. E eles ainda faziam uma zombaria. Chegou o pastorzinho. Eu só tinha 16, 17 anos. Chegou o pastorzinho. Porque se eu ouvisse a piada, eu já ia pregar para eles em cima. Não deixava passar. Não deixava barato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas têm que conhecer a Deus através da sua vida. E não é da sua vida comum, mas é da sua vida de santidade. Quando a sua vida de santidade falar alto para as pessoas, essa igreja não vai ter lugar vazio. Porque as pessoas vão querer o que você tem dentro de você. Não o que você tem, que é o teu carro, tua casa, essas coisas. Isso tudo vai ficar para o anticristo, gente. Mas o que você tem dentro de você, a santidade de Deus. E é por isso que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vem para habitar em nossas vidas. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar a toda a verdade da santidade de Deus em nossas vidas. Ele testifica, ele nos aconselha, ele nos dirige para essa vida de santidade. Só tem mais 5 páginas, gente. A santidade de Deus é um modelo para a nossa vida. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também em toda a vossa maneira de viver. Como nós estamos vivendo. Vai refletir Deus. Como nós estamos vivendo, vai levar Deus para as outras pessoas. As pessoas vão ver Deus em você e isso vai gerar salvação e transformação em outras pessoas. Mas nós temos também Isaías 59, 2. Cadê você, Duda? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu quero fazer uma pequena explanação sobre a iniquidade. Iniquidade, gente, não é um pecado. A iniquidade é um pecado recorrente. A iniquidade é um pecado pensado. É um pecado geracional, é algo que está instalado na cultura, muitas vezes, da pessoa. Eu lembro de um rapaz que eu ministrei há muitos anos atrás, que a gente chegou num ponto que a gente começou a rir, porque era até engraçado se não fosse trágico. Ele vinha de uma família de ladrões. Família de ladrões. Todos na sua família eram ladrões. Então ele também era um ladrão. Só que ele conhece Jesus, então ele muda de vida. E nós estávamos na administração e lá pelas tantas eu disse, tá aí, o que você está fazendo agora? Ele disse assim, pastor, agora eu trabalho com a minha tia. Quando ele falou, eu trabalho com a minha tia, me deu até um arrepio, né? Eu digo, rapaz, a tua família toda é de ladrão, você está trabalhando com a tua tia, isso não é coisa boa. Não, pastor, é só cartão. Eu digo, só cartão é o quê? Explica melhor isso. Gente, sabe o que eles faziam? Clonagem. Clonagem de cartão. Pastor, veja bem, eu não roubo mais. Agora eu só clono cartão.
Mas por que isso? Porque é uma iniquidade familiar. Porque clonar cartão não é crime, é contravenção. Se você for pego, você vai pagar o quê? Uma cesta básica, serviço social, mas você não vai preso. Porque é uma contravenção da lei, não é um pecado, não é um crime. Você acredita nisso? Não é trágico, mas é engraçado. Gente, tudo que ele sabia fazer na vida era errado. Ele nunca aprendeu a fazer nada certo. Difícil, né? É que nem um testemunho que eu escutei no Uruguai uma vez. A irmã veio testemunhar, né, sobre o filho dela. Irmãos, eu quero dizer que o meu filho agora, graças a Deus, mudou de vida. A gente, né, com aquela expectativa. Agora ele não está mais roubando, irmãos. Só para o sustento da casa. Olha que coisa boa, não é? Ele não rouba mais, irmãos, só para sustentar a casa. Olha que coisa maravilhosa. Já evoluiu, né? E muitas vezes a iniquidade na nossa vida está nesse nível de áreas da nossa vida que precisam serem mudadas, transformadas. Tem que haver um corte, tem que haver uma transformação. Porque senão Deus não vai nos ouvir. A santidade é um dom da graça de Deus para nossas vidas. E deixa eu dizer uma coisa para você, é possível sim andarmos em santidade. E por que é possível andarmos em santidade? Porque a Bíblia nos dá o direito de nos arrependermos. É impossível viver sem pecar? É. De vez em quando a gente dá umas pisadas na bola. Mas aí vem o quê? O arrependimento. Mas sobre o arrependimento a gente vai falar numa outra ocasião, tá? Mas o arrependimento é o quê? Uma ferramenta de Deus para que a gente volte à vida de santidade. Você não precisa ficar nela, mas você pode sair dessa vida. E tem coisas que Deus vai transformar na sua vida que nunca mais você vai cair naquilo. Nunca mais. Você vai ser imune àquele pecado. E a Bíblia fala isso. Ela diz que 3 vezes o justo pode cair, mas ele não cairá mais. Na 4ª vez ele será sustentado. Deus dá livramento. Amém, gente? Êxodo 19, 5-6. Agora, pois, se atentamente, diligentemente ouvirdes a voz do Senhor e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quanto mais nós temos profundidade com a palavra de Deus, quanto mais nós vamos meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia, praticando a Bíblia, mais a santidade de Deus se estabelece em nossa vida. E mais santos nós somos. E mais testemunho nós damos. Essa santidade, ela pode ser adquirida por nos aproximarmos de Deus. Deus falou isso com Israel, e Deus não quebrou essa aliança com Israel, mas Ele estendeu a aliança até nós, através de Jesus. Então a promessa que Deus deu a Israel, que eles seriam santos, é a mesma promessa que Deus também deu através de Jesus, que nós também podemos ser santos. Amém, gente? E João 17, para encerrar, diz assim: santifica-os na
verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aonde é que nós vamos buscar a nossa santificação? Na palavra de Deus. Gente, nós temos que ter isso como uma cultura. A cultura do reino são pessoas que examinam, leem, pensam sobre a palavra de Deus. Durante o seu dia, além de você ler a palavra, você pensa sobre a palavra. Pensar sobre a palavra significa você coloca um versículo no seu coração e você maquina sobre aquele versículo todo o seu dia. Às vezes, Deus me dá um versículo e eu fico com ele o dia todo maquinando. E aí eu vou lá meditar naquele versículo e aprofundar aquele texto e andar mais naquele texto, ver o contexto e deixar a palavra de Deus inundar a nossa mente, a nosso espírito e a nossa alma. Amém, queridos? Eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero que você fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu quero a sua santidade em mim. Eu quero viver nessa vida de santidade em todas as áreas. Porque nós podemos ser santos dentro de casa, mas às vezes nós não somos santos no trabalho. Às vezes nós somos santos dentro de casa e no trabalho, mas nós não somos na escola, na faculdade. Muitas vezes áreas da nossa vida, em determinados ambientes, nós nos deixamos contaminar. Então fala para Deus, Deus, qual é a área que você acha que você ainda precisa que o Senhor trabalhe na sua vida? É o controle, é a ira, são as tentações desse mundo, que muitas vezes o inimigo nos apresenta, e muitas vezes nós caímos por causa dessas tentações. Apresenta a tua vida diante de Deus. Fale você com Ele. Senhor, nós nos apresentamos. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus escrutine os nossos corações. Examina o nosso coração, a nossa alma. Fala conosco, Senhor. Mostra, Senhor, as áreas que nós temos que melhorar e sermos mais parecidos contigo. Áreas onde o Senhor quer nos levar ainda, Senhor, a área de testificar de Ti com a nossa vida, com a transformação que o Senhor fez em nós. Nós queremos ser as pessoas que levam o testemunho a sério, Pai. Nós queremos andar nessa santidade, nessa novidade de vida. Nós queremos, Senhor, ser quebrantados e andarmos, Senhor, em arrependimento diante de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e capacita-nos para que tenhamos uma vida de santidade, para que sejamos pessoas que vão testificar da santidade do Senhor a outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém.